Olá pessoal, no insight de hoje eu falo sobre o perdão. No outro vídeo eu falei sobre compaixão. Não existe como falar de compaixão sem falar de perdão. Para iniciar falando do perdão, eu diria que quando você pensa no perdão, você tem que pensar primeiramente que não há nada para ser perdoado. E você vai dizer, mas como assim? Exatamente. Não existe nada para ser perdoado. Perceba o que eu vou dizer para você. Deus, o Criador, Ele nos fez perfeitos. E veja bem, você é criação de Deus, portanto você também é um criador. E você cria também através de Deus. Por que você cria através do seu Criador? Porque você é a criação de Deus. E Ele te deu o dom de criar. Por isso que você existe. Por isso que você tem as suas escolhas, as suas decisões. Não é verdade? Então você tem o poder de criar. E esse poder, quem deu, foi o seu Criador, quem te criou, o teu Pai. Então você é criador, certo? Se você é criador, vamos dizer que você faça uma obra, e você dê o seu máximo naquela obra, coloque todo o seu amor, todo o seu esplendor naquela obra, certo? Aí vem pessoas que não entendem e não compreendem a sua obra, elas olham para ela e colocam defeitos. E se fosse eu ia fazer assim, se fosse eu teria feito assim, aqui está errado, aqui está feio, aqui está bonito, isso aqui não dá para entender, isso aqui não sei o que, lá, cada um no seu ponto de vista, na sua visão, cada um vê a sua obra de forma diferente. Percebe? E existe também um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas, uma egrégora de pessoas que olha a sua obra em conjunto e todos chegam à mesma conclusão porque todos veem da mesma maneira e da mesma forma e uns são influenciados pelos outros. Um cria uma perspectiva em cima da perspectiva do outro e todos criam uma convicção juntos sobre aquele aspecto e acreditam que eles estão certos e acabou. E um outro grupo vai fazer uma outra avaliação, também vão acreditar que está certo, porém uma é diferente da outra. Alguma delas está certa ou está errado? Não. Nenhuma delas está certa nem errado. É apenas aquilo que elas conseguem enxergar, aquilo que elas conseguem ver e aquilo que elas conseguem entender. Agora, se o Criador me fez e eu fiz uma obra, e essa obra foi com todo o meu amor, com toda a amorosidade, com tudo que eu tinha de melhor para entregar, e mesmo assim as pessoas veem imperfeição nisso, a imperfeição está em quem? Está na obra, no seu Criador, ou está em quem vê a obra? Então você já deu a resposta. Então o que acontece? Quando se fala em perdão, nada tem que ser perdoado, porque você foi criado pelo seu Criador. E quando você foi feito perfeito. Se você foi feito perfeito e o universo ele não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele, o Criador, ele não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele, porque não faz parte da natureza dele. Se não faz parte da natureza dele, ele não vai reconhecer, porque não está nele. Se algo não está em você, como é que você vai reconhecer isso? Como é que você vai aceitar isso para você se isso não está em você? Se isso não existe para você? Percebeu? Então, é evidente que se o Criador te fez, e ele te fez sobre a unidade da perfeição com ele já te fez perdoado, porque você é perfeito. Como é que ele vai perdoar a própria obra? Ah, eu vou perdoar você porque eu te fiz. Não faz sentido, entende? Então não há o que ser perdoado.
Quem criou essa separação do certo e errado, do bom e do mal, do bonito, do feio, foi os seres humanos. Só existe a unidade. A dualidade foi o homem que criou. Já pensou o nosso Criador olhando e falar: esse aqui eu vou perdoar, esse aqui eu não vou perdoar. Esse eu perdoo, esse eu castigo. A esse eu castigo, aquele eu perdoo. A esse está condenado. A esse aqui está absolvido. A esse aqui eu vou abençoar, a esse aqui eu vou amaldiçoar. Se é a mesma obra, como é que eu, sendo criador, a mesma obra, eu vou demonstrar ódio por uma e amor por outra? Se é a mesma obra. Eu vou odiar e amar a mesma obra ao mesmo tempo? Não faz sentido. Se eu criei você para ser perfeito. Se eu criei você perfeito. Entende? Então não há o que ser perdoado. Quando você acredita que algo tem que ser perdoado, é porque já há um julgamento na sua convicção. Entende? Você já apontou o erro em alguém. Você já percebeu o erro em alguma coisa. Quando você percebe o erro em alguma coisa e você acredita que essa pessoa deve ser perdoada, é porque você já acredita que ela já está condenada. E que você vai absolvê-la para que você seja abençoado e para que Deus possa abençoar essa pessoa. Ou muitas vezes só abençoar você, porque você perdoa. Só que muitas vezes esse perdão, que a gente diz, além de ter esse pré-julgamento, ele ainda tem uma convicção equivocada de que aquilo é bênção para ele. Ou seja, eu vou perdoar, porque se eu perdoar, Deus vai me dar em dobro. Porque se eu perdoar, Deus vai ver que eu tenho um coração bom. Se eu perdoar, as pessoas à minha volta vai ver que eu sou uma pessoa bondosa. Entendeu? E se no profundo do teu coração a sua intenção é receber algo em troca, não faz sentido. Lembra que na palavra de Deus está dizendo que a sua mão esquerda não veja o que faz a sua mão direita? Você não precisa fazer propaganda daquilo que você faz, mas você também não precisa ter uma intenção de querer ter de volta aquilo que você dá deliberadamente, porque aquilo que você doa com amor, você doa por prazer. E aquilo te reserva como um alimento, como uma energia, um combustível para a sua alegria, para a sua satisfação de vida, sabe? Você tem prazer nisso, você fica em êxtase quando você consegue sentir essa compaixão, esse amor, essa completude, né, de compaixão, de amor ao próximo, que é a extensão de você, e você sente essa unidade. É nisso que está a bênção, né? É nessa situação que está a bênção. Não pela intenção que a moveu, entendeu? Mas pela presença que a criou, que está nela. É muito diferente. Então, o conceito de perdão, se você for analisar, não há o que ser perdoado, porque se você tem compaixão pela pessoa, você enxerga o modelo da compaixão do que eu disse no outro vídeo. Se você tem o modelo da compaixão em unidade com o Criador, e você tem a visão completa do que é a compaixão, não há nada que ser perdoado. Percebe? Tudo é amor. Tudo é harmonia. Tudo está em equilíbrio. Tudo é a natureza do nosso Criador. Então não há o que ser perdoado. Há até algumas partes das escrituras sagradas do Velho Testamento que falam algo sobre isso, e sempre em cima da mesma ótica, né? Do que diz respeito ao outro, né? Então, perdoai para ser perdoados, né? Amai para ser amados, né?
Isso é só um contexto para você entender que não precisa haver julgamento, né? Se não houver julgamento, não há necessidade de perdão, entende? O perdão, só há necessidade do perdão quando há julgamento. Agora, se Deus, o Criador, ele não te julga e ele não te condena, por que você vai julgar e você vai condenar? Então, se não existe o julgamento e a condenação, para que existe o perdão? Entende? Então não precisa perdoar aquilo que já está perdoado. O Criador ele não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele. Aquilo que não é a unidade com ele, não é a verdade dele. Se não é a verdade dele, ele não reconhece. Não se trata de estar com ele, né, de estar contra ele, ou de estar em guerra com ele, ou de estar virando as costas para ele, ou de estar cometendo um pecado, ou algo tem que ser perdoado. Não se trata disso. Se trata simplesmente de não reconhecer. Se não está em ressonância com ele, não está fazendo mal para ele, está fazendo mal para nós. É nós que estamos nos autodestruindo, entende? Então a gente tem a mania de achar que quando a gente faz alguma coisa, a gente está se santificando, e a gente tem a mania de achar que a gente tem que agradar a Deus fazendo coisas boas. Se você faz as coisas boas querendo agradar a Deus, isso é um desagrado, porque na verdade Deus não precisa ser agradado. Ele não quer isso. Ele quer que você seja feliz, quer que você seja alegre, que você viva a sua vida e que você espalhe amor e que você seja unidade com tudo que foi criado. Isso é a melhor maneira de você adorar a Deus. Porque quando você tenta fazer algo acreditando estar agradando a Deus, você está sempre com uma segunda intenção. E por mais sincero que você ache que você esteja sendo, você sempre espera algo em troca, sabe? Porque Deus vai me abençoar, porque isso está dando certo na minha vida, porque eu sou uma pessoa pecadora, porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou não sei o quê, porque eu sou não sei o quê. Quando é que foi que Deus falou com você e te condenou? Quando é que Ele falou para você isso? Entende? Não faz sentido você ser criação de Deus e Deus querer te castigar. Não faz sentido você ser criador de Deus e Ele te amaldiçoar. Não faz o mínimo sentido Ele te perdoar por aquilo que Ele não reconhece. Ele reconhece em você a sua perfeição. Ele reconhece você em seu amor. Ele reconhece em você a obra perfeita que Ele criou. Ele não reconhece as coisas que você bota na tua cabeça e que você acredita isso, que isso seja verdade. Aí você se apoia em tudo que o homem criou. Aí você fica preso nos padrões religiosos, nos padrões morais, nos padrões sociais, nos padrões familiares. Aí isso vem já da sua memória. A memória genética, a memória consciente, a memória inconsciente, a memória subconsciente. Está impregnado em você. Né? E essas memórias só são dissolvidas quando você, através de novas memórias, você renova suas memórias, indo resgatar as memórias da sua origem, da sua unidade com o seu Criador, daquilo que realmente você foi criado. Aí você estará em harmonia com a natureza de todas as coisas criadas pelo nosso Criador. E que a gente saia dessa convicção, dessas memórias que tem a ver só com a vida finita, a existência finita, e não da nossa natureza infinita sobre todas as coisas. O auto-perdão
Ele é importante para você entender dentro da sua compreensão, dentro daquilo que você compreende, dentro da visão limitada que a gente tem da consciência comum, no profundo do auto-perdão, de você se auto-perdoar, é uma compaixão que você também tem com as outras pessoas. Porque quando você se auto-perdoa, você consegue enxergar o auto-perdão também das outras pessoas consigo mesmas. Mas mais do que isso, você consegue perceber a limitação que todos nós temos como unidade e também a nossa individualidade. Mas a nível coletivo, nós sabemos que todos nós somos a unidade. E cada um tem o seu nível de consciência dentro daquilo que reconhece da verdade absoluta do Criador. Então, quanto mais propenso, quanto mais você aceita, quanto mais você quer, quanto mais aberto e perceptivo a isso você está do nosso Criador, mais você expande a sua consciência, seu nível de consciência ele passa a ser transformado e expandido dentro da realidade, da perspectiva do Criador. E essas coisas passam a melhorar cada vez mais dentro dessa visão. Então, o auto-perdão ele acaba sendo necessário para você entender que você não deve ficar se culpando, se reprimindo, se condenando, se entristecendo. Está entendendo? Mas ao contrário, você deve se abençoar, você deve se alegrar, você deve agradecer. Isso é que vai transformar a sua vida. Então, se nós somos criados, e nós já somos perdoados, porque nós somos perfeitos, e o Criador não enxerga aquilo que não está em ressonância com Ele, não há nada que ser perdoado. E se não há nada que ser perdoado, você não tem que perdoar ninguém. E nem ninguém tem que te perdoar. Se você entender o que é a compaixão e você entender profundamente o que significa o perdão dentro dessa visão que nós estamos falando agora, você vai ter muito mais leveza, muito mais transparência, muito mais tranquilidade para levar ao seu dia a dia. E você ver a unidade no outro é você abençoar o outro. Você abençoar o outro é você abençoar a unidade com o Criador. E você abençoar a unidade com o Criador é você se auto-abençoar. E se auto-abençoar é o auto-perdão. Entende? Não é tão complicado. É que a gente está tão condicionado às memórias e os padrões que eu falei anteriormente, que a gente não consegue enxergar nada além disso. Então se torna difícil, se torna, em muitas palavras, impossível na cabeça de muitas pessoas. E o impossível ele não existe, né? Nem deveria existir essa palavra impossível. Não deveria existir. Porque a própria palavra já é um limitador, né? Mas se você tem que entender pelo perdão, então vamos dizer que o perdão seja libertar, seja liberar, seja soltar ao Criador, confiar na vontade de Deus, a vontade do Criador. Qual é a vontade do Criador? Qual é a vontade dele? É que você esteja bem, que você esteja feliz. E para você fazer o que Deus faz, o que Jesus fazia, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, você tem que estar bem, você tem que ter satisfação em levar amor, em levar paz, em levar alegria, em levar saúde, em levar prosperidade. Se você não está em ressonância com a unidade, você vai estar como? Reclamando, triste, doente, né? Uma série de outras coisas, acreditando que deve perdoar, não consigo perdoar, não consigo ser perdoado, né? Estou magoado, não consigo tirar isso de dentro de mim, não consigo perdoar, entende? Não consigo ter compaixão por ninguém. Então, quando você liberta o Criador, você dá espaço
para que uma nova realidade faça parte da sua vida. E a partir disso, a sua realidade também, ao redor de você, começa a mudar. Porque a partir do momento que você muda dentro, fora também começa a mudar. Tudo começa a se transformar. E essa transformação é que faz a diferença na vida das outras pessoas, que é a extensão de você também. Porque quando você melhora o seu mundo interno, o seu mundo externo ele melhora. Quando você melhora o mundo externo, você melhora para todas as pessoas à sua volta. Entende? Do mesmo jeito que a risada, a gargalhada contagia as pessoas, a alegria contagia as pessoas, a tristeza também contagia. Então, se você expressar amor e alegria, você vai contagiar as pessoas que precisam de amor e de alegria, entende? E isso é o que transforma. E você entrar nesse mundo infinito de possibilidades com a unidade, é você entrar no teu silêncio. Ouvir a voz da tua consciência, ouvir a voz do teu sentimento, ouvir a voz da tua emoção, em cada setor da tua vida, em cada sonho, em cada coisa que você quer de melhor para você, saber a natureza dessas intenções. E nessas intenções você vai perceber as percepções e as convicções que você tem. Ver se isso realmente está na perspectiva da unidade ou isso está em perspectiva com todas as memórias e padrões das quais faz parte a nossa existência finita e nada tem a ver com a unidade infinita do Criador. Então você tem que entender que perdoar não é um ato de bondade. Ele é amor e nada mais. Simplesmente ele é amor e nada mais. Ele é a verdade. Ele simplesmente é. Ele existe. E aonde existe amor, não existe perdão, porque não existe o que tem que ser perdoado. Só aonde não existe amor que é necessário perdão. Na consciência comum, muitas pessoas dizem que perdoa, né? Mas aí o perdoar, que hoje a gente conhece, que todos nós conhecemos, a consciência comum, na dualidade, né? Não na unidade com o Criador, mas na dualidade, a gente vê o perdão, a gente diz que perdoa uma pessoa, mas a gente ainda guarda lá no cantinho, lá no profundo, o ressentimento, a gente guarda a mágoa. E dentro dessa mágoa, desse ressentimento, ele tem regras e tem restrições em relação àquela pessoa. Sabe? Por quê? Porque está sobre uma ótica das memórias que a gente tem, dos padrões que nós temos, de tudo que está impregnado em nós, que está na dualidade, não na unidade com o Criador, entende? Então esse perdoar que a gente conhece, mesmo que esse perdoar fosse realmente algo palpável, digamos assim, ainda assim estaria incorreto. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Aí eu perdoo ela, mas ela não serve para viver na minha vida. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas não quero mais conversa com ela. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas não quero nem ver foto dela. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas não aguento nem ouvir a voz dela. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas na minha casa eu não quero. Ah, eu perdoo essa pessoa, mas eu não vou lá onde ela está. Percebeu? Então, o perdão que tem regras, tem normas, tem restrições, que tem ressentimento, que tem mágoa, não é perdão. Olha, como eu disse antes para você, não há o que ser perdoado. Aonde existe amor, não existe o que ser perdoado, porque só é amor. Entende? Libere o amor que tem em você. Libere a luz que tem em você. Esse é o insight de hoje. Até o próximo vídeo. Paz e amor.